Você já imaginou como é o inferno? Você já imaginou ou pensou se realmente o inferno existe? Estamos destinados a sofrer eternamente nele se não nos cuidarmos. E além disso, o que dizer dos demônios que habitam nesse lugar? Quem afinal está destinado a terminar nesse abismo? Hoje falaremos dessas questões. Mas é crucial que você veja este vídeo até o final para você entender. Vivemos em uma época em que muitas congregações e seus líderes evitam abordar o tema do inferno, preferindo discutir assuntos que agradem aos ouvintes e satisfaçam desejos terrenos. Contudo, a verdade é que devemos pregar o Evangelho em sua totalidade, abrangendo toda a Bíblia, não apenas as partes convenientes. A verdade completa é a única capaz de libertar. Você sabia que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Em Mateus 13, versículo 40, ele diz: "E assim como se recolhe e queima a cisânia, assim será o final dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, que separarão do seu reino tudo o que causa pecado e todos que praticam a iniquidade serão arremessados ao forno ardente, onde haverá choro e ranger de dentes." Este é um chamado para reflexão profunda. Aqueles que buscam a justiça brilharão como o sol no reino de seu Pai. Se você tem dúvidas sobre sua fé, continue assistindo, pois este vídeo pode ser o mais significativo que você verá em toda a sua vida, tendo o poder de salvar sua alma do inferno. Então, o que é o inferno? Vamos explorar o que o próprio Jesus disse a respeito. Em primeiro lugar, em Mateus 25, versículo 41, ele declara aos que estão à sua esquerda: "Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos." Este chamado à compreensão profunda da realidade do inferno não busca amedrontar, mas alertar para a importância de buscar a verdade e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. A salvação é oferecida a todos, e é por meio do entendimento das Escrituras que podemos encontrar o caminho para a vida eterna. Que este vídeo inspire reflexão e a busca pela verdadeira essência do Evangelho. Fica evidente que o inferno é um local eterno de fogo, inicialmente criado para o diabo e seus demônios. Isso implica que, ao ir para o inferno, alguém não estará sozinho, pois muitas pessoas que tiveram experiências próximas da morte, como Belua, relatam ter visto demônios ao experimentar o inferno. Ao avançarmos para o versículo 46, lemos que esses indivíduos irão para o castigo eterno, enquanto os justos seguirão para a vida eterna. Portanto, o inferno é um lugar de castigo eterno. Alguns argumentam que não é eterno, mas a Bíblia contradiz essa visão, afirmando claramente que é um local eterno de castigo destinado àqueles que escolheram viver na terra em pecado, preferindo as trevas à luz e rejeitando a verdade de Jesus Cristo. Jesus também menciona em Mateus 13, versículo 49, que, no fim dos tempos, os anjos separarão os maus dos justos e os lançarão no forno de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes, uma descrição terrível do inferno. É surpreendente que até mesmo alguns cristãos neguem a existência do inferno, apesar de sua fé se basear nos ensinamentos claros de Jesus, que descreve o inferno como um lugar eterno de castigo com choro e ranger de dentes. O inferno é uma realidade, conforme advertido por Jesus Cristo em Marcos 9, versículo 43, enfatizando que é melhor abrir mão de partes do corpo que levam ao pecado do que ser lançado no inferno. A verdadeira natureza do inferno é revelada em Mateus 25, versículo 30, onde Jesus fala das trevas exteriores, um lugar sem a presença de Deus. Refletindo sobre a verdadeira natureza do inferno, imagina-se como deve ser estar lá com o diabo e seus demônios à espreita, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Se alguém for para lá, será atormentado por toda a eternidade, em um local completamente desprovido da presença de Deus. Jesus adverte em Mateus 10, versículo 28, para não temer os que podem matar o corpo, mas sim aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O inferno não é um destino desejável, é um lugar terrível que representa um julgamento justo para aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, persistindo no pecado. É importante esclarecer que Hades ou Sheol não são o inferno, são apenas lugares temporários de tormento onde as almas aguardam o julgamento final. O exemplo do homem rico e Lázaro destaca que é um local temporário de tormento. A ressurreição final será o momento decisivo em que Deus julgará todas as pessoas. Os condenados serão lançados no lago de fogo, tornando o inferno um estado permanente, conforme Apocalipse 20, versículos 12 e 13, explicam.
A confusão muitas vezes surge de traduções incorretas das Escrituras. O Antigo Testamento ocasionalmente utiliza a palavra o inferno em vez de o Sheol, e o Novo Testamento emprega o inferno no lugar de o Hades. Um exemplo disso está no Salmo 16, versículo 10, onde a versão King James diz: Por que não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção? No entanto, a palavra hebraica aqui é o Sheol, não o inferno. Outras traduções, como a ESV, acertam ao dizer: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Mesmo que haja confusão entre Hades e inferno, no final, o mais crucial é que todos os malfeitores terminarão no inferno por toda a eternidade se optarem por continuar vivendo no pecado e não aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A escolha é clara: rejeitar o pecado e aceitar Jesus ou enfrentar o destino eterno no inferno. Em Apocalipse 21, versículo 8, encontramos uma afirmação impactante sobre os destinatários do lago de fogo e enxofre, conhecido como a segunda morte. A Bíblia é inequívoca ao afirmar que aqueles que fazem essa escolha enfrentarão as consequências de suas ações. A escolha entre a luz e a escuridão é crucial, e cada pessoa tem a liberdade de decidir nesse mundo temporal. A decisão mais importante é entre a luz e a escuridão. Depois de fazer a escolha, terá que lidar com as consequências dela. Mesmo uma escolha feita sem entusiasmo, apenas para garantir um lugar no céu, não enganará, pois Deus vê o coração de cada um. Isso se aplica até mesmo aos cristãos mornos, como declarado em Apocalipse 3, versículo 16, onde Deus repreende os mornos. Este aviso não é para causar medo, mas para apresentar a realidade e a verdade, proporcionando a oportunidade de voltar-se para Jesus Cristo e evitar o inferno. Enquanto falamos, muitas pessoas estão avançando lentamente para o inferno, e muitas delas terminarão lá se não escolherem Jesus Cristo. Diariamente, 150 mil pessoas morrem, e muitas delas estão indo em direção ao inferno. O alerta de Jesus em Mateus 7, versículos 13 e 14, sobre a porta estreita e o caminho largo que leva à perdição é um lembrete solene da importância de escolher o caminho certo. A inevitável realidade de que um dia morreremos é um fato do qual ninguém pode escapar. Compartilho isso porque me importo e não quero que ninguém termine no inferno. É crucial reconhecer que Deus é amor e nos oferece um período de graça para nos voltarmos para Ele, mas esse tempo está se esgotando. É essencial tomar a decisão correta antes que seja tarde demais. Atos 17, versículo 30, nos lembra que Deus manda todos os homens se arrependerem, pois estabeleceu um dia de julgamento. Deus, sendo justo, julgará todo o mundo com justiça, avaliando cada pessoa com base em suas ações, pensamentos e tudo o que foi feito neste mundo temporal. Ele julgará o coração de cada pessoa, como está escrito em Romanos 2, versículo 16. Deus é onisciente, santo, perfeito e justo, e todos são culpados de pecar, como diz Romanos 3, versículo 23. A redenção oferecida por meio de Jesus Cristo é crucial para compreender a verdade sobre o pecado e a necessidade do julgamento divino. Deus, em sua justiça, julgará todos os pecadores. Ele não poupou nem mesmo os anjos quando pecaram, como afirma 2 Pedro 2, versículo 4. Este julgamento leva a questionamentos sobre como será o inferno e quais serão as penas lá, com diferentes graus de castigo, conforme Apocalipse 20, a escolha entre a luz e a escuridão é crucial, e Deus, como juiz supremo, julgará todo o mundo com justiça. A realidade do inferno deve servir como um lembrete sério da importância de aceitar a redenção oferecida por Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Testamento às vezes usa a palavra inferno no lugar de Sheol e o Novo Testamento emprega inferno no lugar de Hades. Um exemplo disso se encontra no Salmo 16, versículo 10. A versão King James diz: Por que não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção? A palavra hebraica aqui é Sheol, não inferno. Outras traduções, como a ESV, acertam ao dizer: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Se ainda há confusão entre Hades e inferno, no final não é o mais crucial. O ponto fundamental é que todos os malfeitores terminarão no inferno por toda a eternidade se escolherem continuar vivendo no pecado e não aceitarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A escolha é clara: rejeitar o pecado e aceitar Jesus ou enfrentar o destino eterno no inferno.
Em Apocalipse 21, versículo 8, encontramos uma passagem impactante: mas os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, praticantes de feitiçaria, fornicadores, idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. A Bíblia é clara ao afirmar que aqueles que escolhem, e aqui a ênfase está na escolha, enfrentarão as consequências de suas ações. A escolha mais importante é entre a luz e a escuridão. Depois de tomar a sua decisão, terá que lidar com as consequências dela. E se escolher não escolher, isso também é uma decisão, já que equivale a rejeitar Jesus Cristo. Mesmo uma escolha feita sem entusiasmo, apenas para assegurar um lugar no céu, não enganará, pois ele vê o coração de cada um. Isso também se aplica aos cristãos mornos, como Deus declara em Apocalipse 3, versículo 16, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não compartilho isso para assustar, mas para apresentar a realidade e a verdade, para que tenhas a oportunidade de voltar-te para Jesus Cristo e evitar o inferno. Enquanto falamos, milhares de pessoas estão avançando lentamente para o inferno, e muitas delas terminarão lá se não escolherem Jesus Cristo. Todos os dias, 150 mil pessoas morrem, e muitas delas se dirigem para o inferno. Jesus nos adverte em Mateus 7, versículos 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela, ou mais estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que a encontram. Isso é um lembrete solene da importância de escolher o caminho correto. Este pensamento realmente me impacta. A inevitável realidade de que um dia morreremos é um fato do qual ninguém pode escapar. E eu compartilho isso contigo porque me importo e não quero que termines no inferno. É importante reconhecer que Deus é amor e nos oferece um período de graça para nos voltarmos para Ele, mas esse tempo também está se esgotando. É essencial tomar a decisão correta antes que seja tarde demais. Atos 17, versículo 30, nos lembra: mas Deus, tendo passado por altos tempos desta ignorância, agora manda a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça por aquele homem a quem designou, dando fé a todos com a ressurreição dos mortos. Neste contexto, o homem é Jesus, Deus encarnado, enviado até nós para levar o castigo que merecíamos por nosso pecado. Jesus, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós na cruz. É interessante notar que foi um homem, Adão, quem introduziu o pecado no mundo, e um homem perfeito, Jesus, veio nos libertar do castigo desse pecado, que é o inferno. Frequentemente, ouvimos dizer: estou salvo ou ele está salvo, mas o que realmente significa estar salvo? Significa ser resgatado do castigo do inferno, e Jesus já sofreu esse castigo na cruz por nós. Ele carregou com os meus pecados, os teus pecados e os pecados do mundo. Embora ele mesmo nunca tenha pecado, como confirma 2 Coríntios 5, versículo 21, daquele que não conheceu o pecado, por nós o fez pecado, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. É crucial entender que Deus é o juiz supremo e julgará todo o mundo com justiça. Ele avaliará a cada um com base em como viveu a sua vida, considerando todas as ações, pensamentos e tudo o que foi feito neste mundo temporal. Deus vê até aquelas coisas que pensaste que estavam escondidas, as ações secretas e os pensamentos ocultos. Ele vê tudo e julgará o coração de cada pessoa, como está escrito em Romanos 2, versículo 16, e no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgará os segredos dos homens por Jesus Cristo. Lembre-se, Deus é onisciente, santo, perfeito e justo. Mesmo um único pecado continua sendo pecado, e ninguém é perfeito. Todos somos culpados de pecar, como diz Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deus, sendo tão justo como sabemos que é, julgará toda a injustiça e tudo o que está errado neste mundo, o que causa tanto sofrimento e dor. As pessoas frequentemente se perguntam o que há de errado no mundo, mas a verdadeira culpa recai no pecado humano. É essencial compreender esta verdade para perceber a importância da redenção oferecida através de Jesus Cristo.
com a alarmante realidade de que a cada 98 segundos alguém é agredido sexualmente no mundo, a cada 40 segundos alguém comete suicídio, a cada 15 segundos uma pessoa morre em decorrência de fome, e a cada 4 segundos alguém morre de HIV/AIDS, torna-se evidente a urgência de uma solução. Isso sem mencionar guerras, violência, injustiças e todo tipo de maldade que acontece diariamente. Essas estatísticas representam vidas reais, e cada uma delas tem uma alma eterna destinada a enfrentar um julgamento eterno. Essa é a realidade que muitos escolhem ignorar ou minimizar. A culpa não é de Deus, é do pecado humano. O preço do pecado é alto, e Deus é justo em julgá-lo. A Bíblia é clara sobre o destino daqueles que não aceitam a salvação em Jesus. Em Mateus 25, versículos 41 e 46, Jesus diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. As Escrituras são inequívocas sobre o destino eterno, e a escolha é pessoal. Não podemos culpar Deus por nossas escolhas, mas podemos escolher aceitar a salvação que Ele oferece. Deus não deseja que ninguém pereça, como afirma 2 Pedro 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O longânimo e amoroso desejo de Deus é que todos venham a arrepender-se e aceitar a salvação em Jesus. A cruz representa o maior ato de amor e sacrifício da história. Deus ofereceu seu próprio Filho para nos resgatar do destino que merecíamos. A morte de Jesus na cruz é o único caminho para a redenção, e sua ressurreição prova sua vitória sobre o pecado e a morte. Em João 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração não é exclusivista, é um convite de amor. Deus nos oferece o caminho para a vida eterna através de Jesus. A cruz é o símbolo da esperança para todos nós. A mensagem do Evangelho é um chamado para uma nova vida, uma vida transformada em Jesus Cristo. Efésios 2, versículos 8 a 9, declaram: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nada do que façamos pode merecer a salvação. É um presente gratuito de Deus oferecido através da fé em Jesus Cristo. A salvação não é algo que possamos alcançar com nossos próprios esforços ou boas obras, mas é um presente que recebemos pela fé. O caminho para a vida eterna é pela fé em Jesus. Romanos 10, versículo 9, destaca: Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A confissão com a boca e a crença no coração são elementos essenciais da fé cristã. Aceitar Jesus como Senhor e crer em sua ressurreição são passos cruciais para a salvação. Se ainda não tomaste essa decisão, quero convidar-te a fazê-lo agora. Deus está chamando-te, e Ele está pronto para perdoar os teus pecados, oferecer-te a vida eterna e transformar a tua vida. Podes orar comigo agora mesmo, expressando tua fé em Jesus e aceitando-o como teu Senhor e Salvador. A oração não precisa ser complicada, é uma conversa sincera com Deus. Podes dizer algo como: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e preciso do teu perdão. Creio que morreste na cruz pelos meus pecados e que ressuscitaste dos mortos. Hoje, aceito-te como meu Senhor e Salvador. Toma o controle da minha vida e guia-me a partir deste momento. Amém. Se oraste sinceramente, quero felicitar-te pela decisão que tomaste. Este é o início de uma jornada incrível com Deus. Encorajo-te a procurar uma comunidade de fé local, ler a Bíblia e crescer na tua relação com Deus. Lembra-te de que Deus te ama profundamente, e sua graça está disponível para ti a cada dia. Que Deus os abençoe. Amém e graças a Deus.